Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Há, irmão, nessa passagem, um negativo universal. Ninguém, não há ninguém. Quando Paulo usa esse negativo universal, ele está dizendo que não importa o país, não importa a cor da pele, o status social, não importa onde a pessoa reside, em que casa ela reside e como ela reside, não existe nenhum justo. Não importa se é judeu, se é grego, não importa, não há nenhum justo. Isso, quando Paulo fala que não há nenhum justo, ele está olhando também para trás. Não houve justo, não há agora e não há depois nenhum justo que possa salvar a si mesmo. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E isso desde o nascimento até a sua idade na velhice. Então, se não há ninguém que busque a Deus, se não há ninguém que entenda as coisas de Deus, como a teologia dá o nome disso? Depravação total. Depravação total, nós precisamos entender aqui o que não é depravação total. Nós vamos falar, mas antes disso nós queremos abordar aqui sobre o que a doutrina pelagiana ensina sobre pecado. Pelágio foi um monge que nasceu no século IV e ele ensinou que o homem é pecador, mas ele tem condições sim de buscar a Deus. Existe dentro dele algo que mova em direção a Deus. Então, somente se ele quiser. Se ele não quiser, ele não busca Deus, mas se ele quiser, ele busca Deus. De acordo com essa visão, a natureza humana é inerentemente boa. Pelágio ensinava que a natureza humana é sim inerentemente boa. E o ser humano tem o poder de fazer o bem e o mal. Ele escolhe o que ele quer fazer. Se ele quer fazer o mal, ele faz o mal. Se ele não quer fazer, ele faz o bem. E isso vai depender da própria pessoa, da decisão da própria pessoa. Porque sua vontade, diz Pelágio, é livre para decidir o que fazer. Pelágio também diz que não existe escravidão ao pecado. O homem não é escravo do pecado. É claro que se ele é livre para decidir sobre o bem e o mal, com certeza ele não é escravo do pecado. Essa é a visão de Pelágio. Pelágio ensinou também que uma criança não nasce pecadora. Ela nasce com uma folha em branco. E a pessoa pode escrever nessa folha o que ela quiser ao longo da sua vida. Então você percebe aqui, amados irmãos, que Pelágio influenciou e ainda influencia o pensamento de muitas pessoas. Inclusive, eu entendo que influencia a maioria do pensamento evangélico. Porque dentro da história da igreja e até agora nossa experiência cristã, nós vemos que é isso que o povo pensa, exatamente. É isso que muitas igrejas entendem, que o homem pode decidir sim, existe uma vontade livre dentro dele. Para os pelagianos de plantão, Jesus não veio salvar pecadores cônscios dos seus pecados, cônscios de suas incapacidades. Jesus tão somente tornou possível a salvação. Deus dispôs a salvação em algum lugar e diz: está aqui, venha e pega. Não é isso que a Bíblia ensina sobre a salvação. E não é isso que a Bíblia ensina sobre o pecado. Pensar, irmão, desta forma, pensar como Pelágio, pensar como a maioria hoje pensam, é menosprezar o plano redentor de Deus. É demonstrar arrogância. Deus não interfira na minha vida, eu decido o que eu quero. Eu decido se vou para o céu ou para o inferno. É eu que decido, Deus, não é o Senhor que decide. Não se intrometa na minha vida. Quanto poder o homem tem, com base no pensamento de Pelágio. Mais tarde, irmãos, o filósofo humanista John Locke escreveu um livro em 1690, Ensaio acerca do entendimento humano.
em que o homem nasce com uma mente como uma tábula rasa. Ele está pegando, parece, o pensamento de Pelágio. O homem nasce como uma tábula rasa, e a convivência com o mundo e más influências é que surge essa folha em branco. Essa tábula rasa aqui é aquela folha em branco que Pelágio diz. Toda criança nasce como uma... Você olha um bebezinho, está vendo esse bebezinho? Diz Pelágio, ele é branquinho, não tem pecado nenhum ali, mas a convivência com o mundo e as más influências, o meio ambiente onde ele vive, que vai sujando essa folha. E John Locke, o filósofo também empirista, ele diz que as más experiências é que deturpam a mente dessa criança. Você percebe que uma criança ainda bem pequena, você vê o Adãozinho lá, ela pega birra, né? E ela nem saiu para o mundo ainda, ela está junto com o pai e a mãe. Ela pega birra, ela não quer, ela chuta, ela joga as coisas fora, e isso é o Adãozinho. Mas Pelágio diz que não. Pelágio diz que ela é boazinha, ela é branquinha, né? Mas não é isso que nós vemos na nossa criação dos nossos filhos. Você que tem seus filhos, criou seus filhos, você sabe que não é assim. Você sabe que eles batem o pezinho cedo, né? Chutam e gritam querendo aquilo que, se você não der. Olha, irmãos, é isso que nós estamos vendo hoje. A doutrina pelagiana tomou conta mesmo do pensamento de muita gente dentro do evangelicalismo moderno. Mas nós vamos entender agora. Você viu que qual é a doutrina, onde nasce essa questão que o homem decide. Nasceu com Pelágio, lá no século IV da era cristã. E Agostinho debateu muito com Pelágio, o Santo Agostinho, né, que é conhecido. E dentro da filosofia também, John Locke, o filósofo humanista e empirista, diz a mesma coisa, que as más influências... Você vê isso no jornal? Você vê isso? Olha, essa pessoa ela é bandida porque ela não teve oportunidade disso e daquilo. Não, ela é assim porque ela é pecadora. Ela é pecadora. As circunstâncias, o meio onde essa pessoa vive, ajuda ela a tirar para fora aquilo que ela é? Ajuda, com certeza ajuda, com certeza. Mas não é isso que torna uma pessoa, não é isso que faz uma pessoa roubar, matar. Não é a necessidade que faz isso. Ela faz isso porque ela é pecadora, está lá dentro do coração dela. Uma criança desde cedo nem conviveu com nada, ele já briga por causa do brinquedinho dele. Ele quer, ele dá tapa, ele puxa o cabelo. Isso é o homem, isso é o homem pecador. Mas o que não é depravação total? Depravação total não significa que o homem não possa fazer algum bem, nós precisamos entender isso. Depravação total não significa que o homem não possa fazer o bem. Todos nós sabemos que o pecado não impossibilitou o ser humano de realizar alguma coisa boa, de fazer algum bem. É só você olhar ao seu redor e constatarás isso. O ser humano é capaz de realizar atos de bondade. Até mesmo, amados irmãos, o maior dos marginais, em algum momento, ele tem um sentimento de bondade. Ele faz alguma coisa boa. Sabe por que ele faz isso? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Existe uma imagem e semelhança de Deus dentro desse homem. E não podemos, irmãos, confundir depravação total com depravação absoluta. Se o homem estivesse em depravação absoluta, não haveria nenhum bem nele, nem tampouco ele teria capacidade para realizar algum ato humano. Há ainda o sentimento de compaixão no homem pelo sofrimento alheio. Se fosse depravação absoluta, ele não tinha sentimento nenhum. Não confunda então depravação total com depravação absoluta. Quando nós falamos sobre depravação total, nós estamos falando que 3 áreas do ser do homem foram contaminadas. Nós já falamos aqui, é o intelecto, a vontade e as emoções. Todas elas foram contaminadas. E nós vimos aqui, não há ninguém que entenda. O intelecto do homem não consegue ler a palavra de Deus e ver nela a vontade de Deus. Ele rejeita a palavra de Deus porque ele não entende. Mas se depravação total não é a incapacidade de um homem fazer algum ato bom, ter alguma compaixão, o que é então depravação total? Os estudiosos sérios das Escrituras são unânimes em dizer que essas 3 áreas que eu acabei de falar foram contaminadas.
O homem não quer Deus, sua vontade é para fazer a vontade do mundo, dos seus pensamentos, de Satanás. Essa é a sua vontade. E o seu entendimento está embotado, ele não consegue ver a luz da palavra de Deus, ele não consegue também ter vontade e não tem emoções nenhuma de servir a Deus, ele não tem esse desejo de servir a Deus. E às vezes até as nossas emoções, nós que somos salvos, irmãos, podem também ser contaminadas, respingadas com isso, porque você percebe que às vezes nós não temos muita, às vezes nós até reclamamos de emoção, não tem emoção no nosso culto, não tem emoção nisso, não parece que nós estamos ainda levados por esse lado da queda que contaminou a nossa vida. Ontem nós estávamos numa palestra com o reverendo Domingo lá na Central, e ele estava falando sobre o culto, né? O culto bíblico. O culto é simples, o culto não tem, Deus exigiu um culto simples, mas o pecado às vezes quer que nós tenhamos um culto muito mirabolante, né? Com coisas acontecendo. Isso, irmão, é resquício da queda dentro da nossa vontade e também dentro das nossas emoções. Queridos irmãos, se Deus não abrir o entendimento do pecador para ele entender a sua vontade, se Deus não abrir o entendimento dele, jamais ele entenderá, porque seu intelecto está corrompido com o pecado. E a permanecer nesse estado, as coisas de Deus lhe parecem loucura. Paulo diz isso. Eles não entendem, as coisas de Deus lhe parecem loucura para eles. O pecador continuará escravo do pecado e de Satanás, e sem a graça de Deus atuando nele, jamais algum homem conseguirá por si mesmo soltar as algemas da escravidão do pecado e também de Satanás. É Deus que vem ao encontro do homem e dá a ele essa vontade, muda a sua vontade, muda a sua disposição, abre a mente dele. Você lembra lá em Atos 16 que Paulo estava pregando e tinha uma mulher vendedora de púrpura chamada Lídia, e esta mulher estava ouvindo Paulo pregar. E diz o texto lá em Atos 16 que Deus abriu o entendimento de Lídia, Deus abriu o coração de Lídia para que ela entendesse que Paulo estava pregando. É Deus, irmãos, não é só com Lídia não, é comigo e com você. Se nós estamos aqui é porque Deus abriu o nosso intelecto, porque senão nós estaríamos aqui em Romanos 3:10. Não há ninguém que entenda, e nós também não entenderíamos. Essa depravação total, irmão, é sempre progressiva. Por isso que precisa da ação direta de Deus. Pare depravação total, pare. Se você for para Gênesis capítulo 6, versículo 5, você vai ver lá a progressividade da depravação total. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Multiplicou na terra a maldade do homem. E que era continuamente mal, parte do desígnio? Não, todo o desígnio do seu coração. Era continuamente mal. Tinha multiplicado na terra. Gênesis 6, versículo 5. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso é lá em Gênesis capítulo 6. De lá para cá, irmãos, nós estamos vendo aí a vivas cores e como o homem se tornou muito mal. Não há retrocesso, meus irmãos, na maldade do homem. Não há esperança para o mundo melhorar, para o seu coração melhorar. Diz o texto, porque o seu desígnio mal começou no nível e vai aumentando, nunca para de aumentar, nunca vai parar de aumentar o desígnio mal do coração do homem. Muito esforço tem feito para melhorar o homem, escute isso, como a prática de esportes, inserção social, curso acadêmico. Não negamos, irmãos, que essas coisas sejam boas, porque elas são boas. Mas o problema do homem está dentro dele, não em coisa do lado de fora. Está lá dentro dele. Ele entrar numa faculdade ajuda, e ele tem que estudar. Inserir essa criança no meio social, sim, isso é muito bom, mas isso não tira o pecado dentro dele, e não barra a depravação total, e nem a continuidade da depravação total. Ela sempre vai aumentar.
não é a falta de dinheiro ou o dinheiro que vai tirar a depravação total. Você vê a corrupção. A corrupção. Quanto mais uma pessoa, um político ganha, quanto mais privilégio, mais ele tem a tendência de solapar aquilo que não pertence a ele. Jesus disse, uma certa vez, que os sepulcros podem estar bem pintados e de branco, muito lindo de se ver, mas se você abrir o sepulcro, o que você vai encontrar lá dentro? Sujeira, imundície, mau cheiro. Você vai encontrar um cadáver. É isso que o homem sem Deus é. Parece muito bom. Que pessoa boa. Você lida com uma pessoa na rua, você não conhece a vida dela, e o contato que você tem com ela, você fala, gente, que pessoa bacana, mas continua lidando com ela. Continue lidando com ela. Ou talvez você faça alguma coisa que ela não gosta, você vai ver a depravação total. Você vai ver como que ela vai reagir diante dessa situação. Irmão, depravação total é a indisposição permanente do pecador de agradar a Deus. É a indisposição permanente do pecador de agradar a Deus. Ele não quer agradar a Deus, ele não consegue agradar a Deus, ele não tem condições e capacidade de agradar a Deus. A vontade do homem está sempre voltada para a satisfação dos seus desejos, do mundo e de Satanás, a menos que o Espírito de Deus mude a sua vontade. O pecador nunca procurará Deus por si mesmo. Então você vê que Pelágio está errado e John Locke também está errado. A sua vontade, irmãos, está presa pelos grilhões do pecado e pelos grilhões de Satanás. Ele faz o que Satanás quer, ele faz o que o pecado dentro dele manda. Não é à toa que Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. Quando o Espírito Santo entra no coração do pecador, muda a disposição do pecador, ele tira o pecado do trono e coloca do lado, e coloca a graça agora no trono. Agora é a graça quem manda. E quando nós pecamos, nós sentimos muita tristeza, nós sentimos até falta de ar quando nós pecamos, porque Deus destronou o pecado. Ele está ali, mas ele não é mais o comando, ele não tem o cetro do comando na nossa vida. E por isso que nós sentimos muita tristeza. É a indisposição, o homem não consegue agradar a Deus. Não consegue. Quem pode dizer, Provérbios 20, versículo 9, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Provérbios 29. Quem pode dizer isso? Quem consegue limpar a si mesmo? É tolice, irmão, dizer que alguém tem capacidade para buscar a Deus, para desejar Deus. Ninguém consegue isso, o próprio Deus não mudar o seu coração. O homem está no estado de depravação total porque ele não consegue vencer seus próprios desejos e voltar-se para Deus de forma livre e também de forma espontânea. Depravação total é a incapacidade do homem de mudar a sua própria natureza. Jeremias capítulo 13, versículo 23 está escrito: pode por acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Jeremias capítulo 13, versículo 23. Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo tirar as suas manchas, ele mesmo fazer isso? Pode. Irmãos, o código genético de Adão está dentro de nós. Nós nascemos com o código genético de Adão. Então nós herdamos todas as características de Adão. Nós herdamos toda a sua vontade, toda a sua rebelião. Nós herdamos. Aí quando vem Cristo, Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, quando vem Cristo, que é o segundo Adão, ele chega e injeta dentro de nós o seu código genético. Agora nós não temos mais o código genético de Adão. Agora nós temos o código genético de Cristo. Nós ansiamos fazer a vontade de Cristo. Nós desejamos Cristo. Nós queremos ficar com a família de Cristo. Nós agora voltamos para Deus. Nós queremos cantar. Nós queremos louvar. Nós queremos estar juntos. Nós queremos orar. Porque Deus mudou o código genético. Tirou de Adão e colocou o dele. É isso. É isso que Jeremias está dizendo aqui, capítulo 3, 23. Tem que mudar o código genético. Se Deus não mudar, o leopardo vai nascer com mancha mesmo. O etíope vai ter aquela cor dele mesmo. Isso é genético.
Depravação total também, irmãos, é a incapacidade de o homem achar o caminho até o Salvador. Jesus disse em João 6,44, ele diz que ninguém vem a mim, ninguém, de novo, um negativo universal, ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não trouxer. É interessante isso porque para ir até Jesus é Deus que leva. E depois que Deus leva o pecador até Jesus, aí Jesus pega o pecador e leva ele de novo até Deus. Então há essa interação, Deus o Pai e Deus o Filho. É Deus que leva o pecador até Jesus. E Jesus falou que ninguém vai a Jesus, ninguém procura Jesus, a não ser que Deus pegue e leve. E se nós olharmos a palavra lá, que está no grego, é levar com força, é levar com poder. É como se a pessoa fosse constrangida com todo o poder de persuasão de Deus aí. Ela vai. E nós sabemos que muitas pessoas vão até mesmo arrastadas. É uma palavra que Jesus usou lá, e equibaulo, é levar com força. É Deus que leva o pecador a Deus, a Jesus, ao Salvador. Ninguém é sim um negativo universal. Ninguém vai a Cristo, irmão. Pode ir, alguém pode ir a Cristo, se o Pai que me enviou o levar, aí ele vai. Por isso que é depravação total. Somente o Pai pode fazer isso. E mesmo assim, se ele quiser revelar, se você for para Mateus 11:27, você vai ver isso. Mateus, abre a sua Bíblia, Mateus 11, versículo 27. Mateus 11, 27. Antes do 28, que muita gente se apega, antes do 28, tem que ler o 27, o 26. Vamos ler o 25. Porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ele revelou isso, do agrado dele. Ele revelou porque ele quis revelar. Tudo, versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então não depende, irmão, da vontade, o homem não quer, ele não quer, depende do querer de Deus, é da vontade de Deus. Então, antes de ler o 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, leia o contexto. Quem é o cansado e o sobrecarregado que Jesus falou? Ele acabou de falar, é aquele que é o pequenino, é aquele que o Pai quis revelar, é esse. Ô irmão, por isso que nós precisamos louvar muito a Deus, nós sorrimos mesmo, viver a vida alegre, porque Deus quis revelar a salvação para nós. E se Deus não quisesse, estaríamos perdidos. É isso, irmão, o homem está incapaz de ouvir as palavras do Senhor. Se Deus não revelar, se Jesus não revelar também, ele não consegue ir. As Escrituras colocam o homem no seu devido lugar. Ele está destituído da glória de Deus. Esse homem não tem capacidade em si mesmo para buscar e servir a Deus. Ele necessita da ação direta de Deus para ir até Ele. Não há meio de um homem salvar-se fora da graça de Deus. Não há meio. Muitas pessoas ainda continuam com a doutrina pelagiana. Olha, Jesus veio para salvar. Se você não quiser, você não vai se salvar. Não, você não quer, ninguém quer. Eu não queria ir. Você também não queria ir. Você está aqui porque não é porque você quis, é porque Deus quis. E Deus revelou isso para você. E Deus te deu isso. Depravação total, meus irmãos, é a corrupção da natureza do homem. Jó 14, versículo 4. Se você quiser ler, acompanhar aí. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Jó 14, versículo 4. Quem da imundícia pode tirar coisa pura? E ele mesmo responde: ninguém. O interior do homem se rompeu, queridos irmãos, com a imundícia após ter pecado contra Deus.
conforme nos fala Gênesis capítulo 3. Quem? Está tudo sujo, está tudo podre, sepulcro caiado. Quem pode tirar alguma coisa limpa dali? Ninguém pode. O homem não é um ser bonzinho, como as pessoas falam. O homem é mau, continuamente é mau. De lá para cá, irmãos, todos sem exceção nascem corrompidos. O bebezinho ali, tão lindinho no berço, brincando, dentro desse sorrisinho inocente para a mãe, ele, diz a Bíblia, que ele nasceu em pecado e em iniquidade. É só ele crescendo que o Adãozinho vai aparecendo dentro dele. O homem por si mesmo não consegue ouvir a voz de Deus em obediência. Somente as ovelhas de Cristo têm capacidade para ouvir a voz do seu pastor. João capítulo 10, versículo 26 a 28. Vá para lá, João capítulo 10, versículo, a passagem errada, né? Versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, Jesus disse. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ó irmão, se a pessoa permanecer no mundo sem crer em Cristo, nós pregamos para ela, nós falamos de Cristo, ela vê o testemunho da igreja. Se ela permanecer desta forma, o que Jesus está dizendo aqui? Se ela morrer desta forma, porque ela não era ovelha. Porque se ela fosse, ouviria. Somente, irmãos, as ovelhas ouvem a voz de Cristo. Somente as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Não é eu não, pastor Cristo. É Ele. É Ele que decide isso. São as ovelhas de Cristo que têm capacidade para ouvir. Bode não ouve, querido, a ovelha do pastor. Ele quer dar cabeçada em Cristo. Ele vai contra Cristo. E você não vai ficar pensando que dentro da igreja não exista bode. Né? Você não deve pensar isso. Eu não estou dizendo dentro de uma igreja especificamente local. Estou dizendo dentro do conglomerado evangélico. Está cheio de bodes que não são ovelhas de Cristo. E Jesus aqui foi claro, só as ovelhas. Deus limpa os ouvidos só das ovelhas. O resto fica sujo, ficam surdos. O homem por si mesmo, queridos irmãos, não consegue ouvir a voz de Deus em obediência. Não consegue. E é só as ovelhas mesmo de Cristo que ouve a voz. Volta aí uma página, você está em João 10, volta aí para João 8, versículo 47. É só virar uma página aí. João 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Puxa, Jesus não amaciava. Jesus foi direto ao ponto. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Sabe por que vocês não ouvem as palavras de Deus, fariseus? Porque vocês não são de Deus. Vocês não pertencem a Deus. Vocês não são das ovelhas do aprisco. É por isso que vocês não ouvem as minhas palavras. É isso, meus irmãos. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. É isso que a Bíblia nos ensina. De novo, meus queridos irmãos, somente Deus pode abrir os ouvidos tapados do homem. Jesus mostrou isso quando curou muitos surdos. As curas de Jesus, além de serem atos de bondade e compaixão, eram pedagógicas, apontando para a cura do ser completo do homem. Quando Jesus curava os surdos, sua intenção maior era provar que ele tem poder para abrir os ouvidos espirituais do homem.